tem lugar na nossa celebração? Que lugar tem? A dança é uma arte, é uma expressão tão própria do povo brasileiro, do nosso continente, das nossas heranças culturais, do povo que nos compõe anteriormente. Nós herdamos a dança como um elemento cultural tão forte para nós. Que lugar ela ocupa na nossa celebração? Que lugar tem um movimento na nossa celebração? Movimento é o fato da ação corporal. Tudo o que é vivo se move. O Espírito de Deus, ruar, sopro, vento, é movimento. Deus é movimento em si próprio, na sua própria natureza. E nós também. Então, quais são os movimentos que estão presentes na nossa celebração? É tarefa do liturgo ou da liturga, das pessoas que conduzem um momento celebrativo, na igreja ou fora da igreja, conseguir captar os movimentos que estão impregnados na palavra, nas muitas palavras que como igreja falamos, nas muitas palavras que como movimento social falamos, nas muitas palavras que todos nós dizemos. É nossa tarefa captar o movimento que está dentro das nossas canções, dentro dos nossos ritmos, dentro das nossas orações. Tudo possui um movimento próprio. É verdade que em diversas tradições, e aqui eu falo de maneira mais próxima da tradição protestante, o corpo é reservado na sua expressão quando na liturgia. O corpo é emoldurado, eu diria mesmo domesticado. A gente muitas vezes tem resistência, a gente tem medo de que o nosso corpo ganhe expressão. De onde será que vem essa nossa resistência à expressão do corpo livre na celebração, na nossa liturgia? Eu tenho a impressão que nós herdamos um valor, que é um valor teológico, que perpassa toda a nossa tradição cristã, que está na raiz da nossa tradição, que diz o seguinte: o corpo é o lugar do pecado. Por isso, ele precisa ser guardado. Por isso, precisa estar coberto. Por isso, precisa ser reservado na sua expressão. É assim que nós queremos, nesse tempo, manter o nosso corpo. É assim que nós queremos guardá-lo, nós queremos continuar reproduzindo esse tipo de relação que nós tradicionalmente estabelecemos como igreja com o nosso corpo. Ou nós podemos conviver com um corpo livre? Nós podemos dançar na igreja? Nós podemos dançar, de fato, expressando a nossa alegria de estar diante de um Deus ou diante de uma possibilidade comunitária que nos faz, de fato, ser alegres, que nos faz apreciar a beleza, por exemplo, da criação? Podemos ter esse tipo de expressão? Então, eu acredito que a nossa liturgia, ela precisa ter essa competência de abrigar esses valores, que são valores culturais, que são valores artísticos, que conseguem comunicar para além das fronteiras que os conceitos e palavras muitas vezes não conseguem. Para além dessas fronteiras, nós precisamos assimilar essa possibilidade de expressão artística para que a gente consiga chegar mais fundo dentro dos outros e dentro de nós mesmos. E assim a gente consiga se refazer, se reintegrar.
a gente consiga fazer o movimento de juntar o caco e torná-lo uma unidade dentro de um conjunto belo, que para ser feito exige paciência, mas que de tão belo nos arrebata. Que a nossa celebração, então, possa ser essa possibilidade de experiência de reintegração da vida que se parte nos processos de exclusão e violência. E assim a gente possa ajudar as nossas comunidades, o nosso povo e a nós próprios a nos recompor, a nos reconstruir, a sermos mais felizes e a sorrir por dentro. Obrigado. Abrirei meus lábios num canto de amor. Abrirei meus lábios num canto de amor. Ao Deus da plena vida, o meu louvor. Ao Deus da plena vida, o meu louvor. Abrirei meus braços e o meu coração. Abrirei meus braços e o meu coração pra te acolher, ó minha irmã, ó meu irmão. Pra te acolher, ó minha irmã, ó meu irmão. Glória seja ao Pai e ao Filho nosso bem. Glória seja ao Pai e ao Filho nosso bem. Glória ao Divino Espírito. Amém. Glória ao Divino Espírito. Amém. Olha, vem agora alguém que vocês já conhecem muito de ouvir as suas canções. E agora ele vai estar aqui, presente, apresentando para vocês como juntar na celebração toda a cultura popular, toda essa riqueza da vida do povo, trazer para dentro da celebração. O Zé Vicente é poeta, é músico, é compositor, é cantor e um dos fundadores do movimento dos artistas da caminhada, o Marca. Construir e celebrar a justiça e a paz em tempos de violência, de violências, com arte, com poesia, com beleza. Por isso, vem comigo, vamos juntos fazer um momento assim de sintonia com o espaço, com o nosso espaço, com o nosso corpo, com o nosso ser. E o primeiro ponto dessa partida, desse reconhecimento, desse assumir o nosso ser no grande espaço, terra, planeta, luz, água, ar, é a gente respirar. Respira juntos. E a gente chega a um ponto de sentir o ar que penetra todas as fibras do nosso corpo, nos dedos, nos olhos, nos cabelos. E a gente entra em sintonia com a grande beleza que é o ar, o grande importante para nós. E a gente confessa, eu sou o ar. Enquanto respira, a gente pode também, fechando os olhos, sentir bem longe todos os sons da vida, os sons da rua, dos carros, do barulho, do rebuliço
da dinâmica do dia e da noite em nossas cidades, ou do vento que nos embala nos campos, os passarinhos, os seres vivos. E a gente escutando, confessa, eu sou som, eu sou música, eu sou ritmo. Vamos comigo também para esse movimento, que é o movimentar da vida, e a gente, no movimento da dança, no movimento do trabalho, no movimento do chegar-se perto uns dos outros, umas das outras, no abraço, a gente confessa juntos, nós somos esse planeta em movimento, todos os movimentos, ou no ritmo da dança, ou no ritmo do trabalho, ou no ritmo do passo para a caminhada do encontro com os outros. A gente confessa, eu sou movimento, eu sou ritmo. Depois a gente começa também a, nesse movimento, se encontrar uns com os outros e olhar-se assim frente a frente e confessar juntos. Eu sou o Zé, você é a Maria, você é o João. Uns com os outros, cochichar, bem próximo do coração, do ouvido, do corpo da gente, e a gente repetir o nome uns dos outros e dizer, eu sou nós. Esse é o ponto de partida para qualquer arte, tornar-se vivência e dinâmica para movimentar a vida e todas as nossas ações de criação, de criatividade pela paz e pela justiça, assumindo desde todos esses espaços, tudo aquilo que quebra, tudo aquilo que entra em confronto com a harmonia, com a sintonia, que é o grande sonho nosso. E aí a gente canta, a gente pinta, a gente desenha, a gente faz teatro, a gente dança juntos, né? Porque é assim a arte, para embalar, para dinamizar tudo isso. Uma das músicas que eu lembro sempre, né? É aquela música que diz assim, olha a glória de Deus brilhando, aleluia, olha a glória de Deus brilhando, aleluia, que eu fiz em oficinas de arte durante o curso de inverno na Paraíba, naqueles idos do começo de 90. E uma das coisas que a gente também parte dessa vivência é as fontes da inspiração para essas vivências, para esse dinamizar da arte, para essa sintonia no espaço. E a gente tem trabalhado, eu tenho trabalhado 3 grandes fontes de inspiração. A primeira é o hoje. E para cada isso a gente pega um dos símbolos. O hoje, bem que a gente poderia pegar a água, né? Que é de beber, a água de tomar banho, a água de lavar, de cultivar, de regar as plantas. Esse hoje no Brasil, na nossa terra, desafiando assim, sonhando para que a terra, a água, os bens da vida, as casas construídas com o trabalho, com arte às vezes também, se tornem cada vez mais o bem para todos. Isso é o símbolo do hoje, o hoje dessa pátria Brasil, que nós queremos assumir sempre mais. Uma outra fonte que a gente tem trabalhado bastante é a fonte da memória. Toda arte, todo artista, todo místico precisa ter sempre um olho e o coração voltado para a memória do seu povo, memória dos nossos ancestrais. E quando a gente pega uma flauta indígena, uma sanfonha indígena, boliviana, aimara, a gente quer dizer para a gente que precisamos cada vez mais ter uma arte que nos faça sempre entrar em sintonia com os nossos ancestrais. E deixar esse som trazer lembranças. Lembrança das memórias dos nossos ancestrais, dos seus valores, de sua mística, de suas lutas, dos seus costumes, dos sabores das comidas, para a gente cada vez mais construir um futuro, mas um futuro que tem raiz da superação dos obstáculos dessa hora. Precisamos voltar à nossa memória.
Um outro símbolo que eu tenho trabalhado é esse aqui. Aqui dentro tem uma pedra que vem da Serra da Barriga, em Alagoas. Essa pedra eu recolhi daquela serra no ano 300 da destruição de Palmares. E com todo carinho, a gente diz que o Brasil é afro-brasileiro e que os negros e negras que fizeram e fazem a história do Brasil com gingado e beleza precisam ser sempre mais integrados às nossas celebrações, às nossas festas, ao nosso diálogo, à nossa grande sintonia para a construção do terceiro eixo, né? A gente falou do hoje, da memória, mas para a gente ir juntos no terceiro eixo da grande causa que nós sonhamos, que é a utopia. E a gente tem junto essa leitura da bandeira nacional. É uma leitura feita logicamente na Bahia, não é? E ela tem esses traços de brilho, de cores, que é o Brasil, que é o futuro da utopia que nós sonhamos, da felicidade que nós queremos, da beleza que nós queremos que a arte possa inaugurar cada vez mais a grande causa da justiça e da paz. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza de vão reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. Da justiça e da paz. Então, o hoje, a memória e o futuro, sempre com arte. E, finalmente, qual é a função específica que a arte pode despertar nessa grande causa nossa? A gente tem 7 palavras para resumir um pouco essa grande função que queremos dar à arte como vivência, como opção, como ação criativa e criadora. A primeira delas é toda a arte, ela é um pouco jubilar, ela precisa ser, em essência, jubilar. Como? Convocando, com instrumentos, com as violas, com os violões das comunidades, dos grupos de vocês, dos nossos grupos, com as flautas indígenas, com os tambores e atabaques da Bahia, com o berrante do Sul ou do Centro-Oeste. Convocar todos e a todos os seres e a terra também para esse tempo novo, sempre novo, da harmonia, da convivência, do respeito às diferenças. Convocar para a festa. Toda a arte ela é uma festa, ela precisa despertar a festa, o celebrar, seja nos templos, mas principalmente, no meu caso, nas caminhadas, na terra, nas romarias, nas grandes marchas pela vida, pela terra, pelos direitos, pela casa, pela felicidade do povo das ruas, dos povos da floresta, dos índios, por que não? A segunda palavra que a gente diz é confortar. Tem tanta gente sofrendo, tem tanta gente gemendo, tantos idosos abandonados por aí afora. Então celebrar precisa passar por a casa, pelo espaço desses sofredores, desses esmagados, desses excluídos do convívio social. Confortar, confortar. A terceira palavra que a gente está usando também como finalidade da arte é o animar. Tem muita gente que entrou nessa caminhada da gente há muito tempo. Tem alguns com os cabelos brancos, assim que a gente, né? E a gente precisa chegar perto com a arte. Vocês, os jovens que estão entrando, sabe para quê? Para animar, porque tem muita gente que desanima nas contradições do dia a dia, nas contradições com o poder, com os poderosos, que muitas vezes estão desautorizando, através da grande mídia, por todos os meios, a legítima causa da luta e das lutas populares. Então nós precisamos animar com a nossa arte. A quarta palavra, que a gente tenta resumir,
também despertar a cidadania. A nossa pátria é linda, o Brasil é fantástico, ele é nosso. E muitas vezes os que mandam, que governam, às vezes até em nome também de coisas e de convicções sagradas, não amam a nossa pátria. Então nós precisamos despertar o amor pela cidadania. A pátria brasileira, ela é nossa e a ela pertencemos. Despertar a cidadania. Cristão rima com cidadão, cristã rima com cidadã. Por isso, despertar a cidadania. A outra palavra, a quinta palavra, a gente pode dizer que é cultivar. Cultivar, como cultiva a terra, como cultiva o teu jardim, como cultiva a tua casa. Cultivar a memória dos nossos ancestrais, aquilo que a gente já falou. Cultivar, tem gente que até esqueceu o nome da avó, né? Então nós precisamos resgatar, escutar as histórias dessas pessoas, né? Cultivar com eles os costumes, as danças, resgatar com eles tudo isso. Cultivar a nossa memória, a memória dos nossos ancestrais e juntar com a memória bíblica, a memória do Êxodo, a memória da monarquia, a gente saber a diferença entre as duas, do Deus da caminhada ou do Deus dos templos, do templo. E a gente firmar a nossa ação artística, a nossa mística, o nosso compromisso numa dessas místicas da Bíblia, numa dessas grandes correntes e trabalhar com convicção e com amor. A sexta palavra que a gente precisa ter é fortificar. Sim, fortificar. O quê? O amor. Muitas vezes esse amor tão combatido, ele fica frágil, fragilizado. A gente nem sabe muito bem como confiar, como chegar perto de determinadas pessoas. Às vezes a pessoa é diferente e a gente acha que porque é diferente já é contrário a gente. Então como é que a gente pode resgatar cada vez mais esse amor e fortificar com nossa arte? Para que a paz entre nós, ela seja de fato fruto do amor convicto que a gente tem dentro da gente. O amor que a gente já nasce, muitas vezes a família ajuda, mas a gente já nasce com a missão de ser testemunho permanente dele. E por último, a sétima palavra é celebrar. Celebrar sim. Celebrar com o mesmo amor que a gente tem às pessoas mais queridas, celebrar todas essas convicções pela paz, celebrar a glória de Deus. Por isso que a gente cantou, olha a glória de Deus brilhando. E onde é que brilha a glória de Deus? A glória de Deus só pode brilhar na vida, porque Deus é vida. A glória de Deus precisa brilhar na paz, porque Deus é o Deus da paz. Ele faz nascer o sol que brilha sobre todos e todas, os bons, os maus, aqueles que muitas vezes nem sabem porque está agindo. Celebrar a glória de Deus. Por isso, a gente pode botar perfume na água que a gente bebe e tornar-se água, né? Perfumada para o ambiente, purificar o ambiente, para a lavagem dos ambientes do Bonfim, como a gente faz na Bahia, as escadas dos caminhos, o espaço do terreiro da celebração, a igreja onde a gente celebra cada dia a palavra de Deus. Por que não? E os corpos da gente para a dança. Depois a gente se enfeitar também, né, quando a gente usa o gorro afro-brasileiro, né, quando a gente usa esse boné que eu ganhei em Jacobina, na Bahia, quando cantei pela primeira vez, é para ser símbolo também no corpo da gente, das nossas culturas, das nossas belezas, da nossa história. Então, e assim, todos juntos, enfeitados, perfumados, mesmo caminhando em estradas totalmente minadas de preconceitos, de exclusões, de violências, a gente poder juntos ensaiar sempre e celebrar verdadeiramente a festa da justiça e da paz. Amém. Somos gente nova, vivendo a união, somos povo, semente, nova nação. Somos gente nova, vivendo o amor, somos comunidades, povo do Senhor. Somos gente nova, vivendo a união, somos povo, semente, nova nação. Somos gente nova, vivendo o amor, somos comunidades.
pois somos do Senhor. Pedro de Assis Ribeiro de Oliveira vai falar conosco da campanha da fraternidade deste ano, Vida Sim, Drogas Não. Ele é sociólogo, professor de universidade, agora na Universidade Católica de Brasília, e assessor da CNBB para as SEBs, para as comunidades eclesiais de base. Vida sim, drogas não. Esse é o tema da campanha da fraternidade deste ano. Campanha muito importante. Essas campanhas vêm mobilizando as igrejas, embora promovida pela Igreja Católica, a partir desse ano 2000, ela ganhou uma dimensão ecumênica. E cada vez mais nós vamos trabalhar, é preciso trabalhar, para que sejam campanhas realmente ecumênicas. Então eu quero falar aqui num desafio que essa campanha faz para as igrejas cristãs. Por quê? Campanha da fraternidade é campanha de evangelização. É o momento de anunciar uma boa notícia para a nossa sociedade, para o nosso mundo. Que boa notícia temos a anunciar ao mundo em relação a esse tema das drogas? Essa é a nossa questão. Convido vocês a refletirem comigo um pouco sobre o tema, o problema das drogas na nossa sociedade. Então, devo esclarecer. A campanha da fraternidade não é simplesmente uma campanha anti-drogas ou contra as drogas. Por quê? Uma campanha anti-drogas, ela é uma campanha que retrata as drogas como uma coisa tão ruim, tão assustadora, tão aterrorizante, que no fundo nos diz, por isso, não entre no mundo das drogas, não vá ao mundo das drogas. Fique no seu mundinho, acomode-se ao seu mundinho, porque é aí que você tem que viver. Ora, nossa campanha quer ir um pouco mais longe do que isso. Claro, ninguém vai dizer que drogas são boas. O que nós queremos dizer é, mas que sociedade é essa que está usando cada vez mais as drogas, embora a gente saiba que elas nos fazem tão mal? Então vamos nos perguntar, o que são as drogas? Nesse texto da campanha da fraternidade, feito pela CNBB, o texto base, de 2001, nós começamos falando o que são as drogas. E a opção da CNBB foi no sentido de ampliar o conceito de drogas. Vamos tratar as drogas, os conceitos mais amplos, como substâncias capazes de produzir alterações na percepção, no humor e nas sensações de quem a usa. Portanto, droga, no sentido estrito, é qualquer substância que ingerida, comida, cheirada, injetada na veia, vai provocar uma alteração importante no organismo humano, no sentido das sensações, da percepção ou do humor. Portanto, nós temos essas drogas que podem ser entorpecentes, no sentido de aquietar, ou estupefacientes, no sentido de dar uma nova vitalidade, e que são usadas, por exemplo, na medicina. São usadas nos nossos rituais sociais. Uma bebida que se serve no início das festas, para que os convidados fiquem mais descontraídos, se relacionem mais facilmente uns com os outros e tudo mais, é droga. É uma droga usada, uma droga legal, uma droga lícita, mas é droga. Então, quando falamos das drogas, nesse sentido mais amplo, estamos incluindo, e a campanha vai incluir sempre, o tabaco, o fumo, o álcool e as chamadas drogas ilícitas. Mas também outros tipos de drogas que podem até ser lícitas, que são drogas medicinais, por exemplo, para dormir, drogas que são excitantes, drogas que o médico pode receitar e que são vendidas nas nossas drogarias. O nome já diz tudo, loja que vende droga. Só que são drogas lícitas, drogas legais, que são vendidas sob prescrição médica. Então, nesse conjunto de drogas, muitas vezes usadas e bem usadas pela medicina,
não apresenta o maior problema. Quando é que ela começa, como é que as drogas se tornam um problema na nossa sociedade? Quando elas criam dependência. E aqui nós vamos entrar no nosso problema, nossa questão mais séria. Dependência. É quando a pessoa que usa droga já não pode mais viver sem o uso continuado dessa mesma droga. Aí nós falamos que existe uma dependência. Há quem distinga, e classicamente se distingue, uma dependência física, ou seja, a substância que tem na droga, ela interfere tanto no organismo da pessoa, que ela modifica o funcionamento do organismo. Sem a substância da droga, o organismo não consegue funcionar direito. Tanto assim que nos momentos de terapia, às vezes é preciso injetar nicotina, por exemplo, no sangue de quem fumou a vida toda, para que aos pouquinhos ele vá se desabituando do uso da nicotina. Ou no caso da cocaína também, tem que se fazer nesse tratamento, há que se tomar cuidado com essa dependência chamada uma dependência física. Outro tipo de dependência é a dependência psíquica. Ou seja, a pessoa passa a depender da droga não tanto por uma questão física, mas porque a droga provocou nela uma sensação de prazer e ela precisa dessa sensação de prazer. É quando nós temos, por exemplo, pessoas que se habituaram, que num momento de tensão, num momento de problema no trabalho, para poder raciocinar melhor, para tomar uma decisão, precisa fumar um cigarro, né? Então cria aí uma dependência que é psíquica. Eu só consigo tomar uma decisão fumando, né? Então há um tipo de dependência. Dizem os especialistas hoje que não se deve fazer tanta distinção entre dependência física e psíquica. O problema é que a questão é se há a dependência. Pois bem, a droga se tornou um problema na medida em que ela cria dependência. Se nós olharmos em outras sociedades humanas, muitas sociedades conhecidas, nós vamos ver que a droga tem sido usada talvez há séculos e séculos, talvez há milênios, não é? Vários milhares de anos talvez, não é? Sociedades têm usado droga, seja com finalidade religiosa, toma-se, por exemplo, os nossos xamãs indígenas, que tomam ayahuasca, que é uma droga que provoca uma espécie de alucinação, uma espécie de elevação espiritual, que permite uma agudização das sensações, entender a doença que ele vai ter que tratar, entender os espíritos que estão, se comunicar com os espíritos que estão ali. Mas ele só vai tomar essa droga num momento ritualmente prescrito. Ou o exemplo também do cachimbo da paz dos índios, né, dos Estados Unidos, né, que num momento solene que eles tinham que tomar uma decisão no conselho e tudo mais, para facilitar a comunicação, fumavam esse cachimbo. Mas não vai fumar toda hora, não vai fumar nesse momento. Ou na nossa sociedade, o exemplo que eu falei, o uso do álcool no início da festa. Não é? Quando você começa uma festa, serve-se um pouquinho do vinho, ou da cerveja, uma batidinha, alguma coisa assim, para que os convidados que chegam à festa e que talvez ainda não se conheçam, comecem a ficar mais soltos, mais livres, para se comunicarem melhor e irem se entrosando. Nesse sentido, não é que a droga deixou de ser droga, mas usado num momento socialmente prescrito, os efeitos nocivos dessas drogas são muito pequenos. E basta pensar também a importância das drogas na medicina. Não é? Em certos momentos, o médico deve prescrever drogas, e às vezes drogas pesadas, não é? Para aliviar dores provocadas pelo câncer, por exemplo, não é? Aliviar o sofrimento da pessoa. Pois bem, se o problema é a droga, né? O problema da droga é o problema da dependência, nós vamos ter que ver o que aconteceu na nossa sociedade, é que a droga se transformou numa mercadoria. Aqui está a grande questão. Ela escapou do controle social e ela pode ser comprada ou vendida por qualquer pessoa. E agora escapou do controle, agora a dependência se torna um problema sério. Por quê? Quando ela se torna uma mercadoria, vai haver todo um sistema que vai do produtor ao consumidor para que
essa droga chegue a atender a demanda do consumidor. Então vamos ter a produção, o intermediário, que vai fazer o tráfico, não é? O comércio da droga, e o consumidor final, que vai consumir a droga. Com um agente financeiro que financia todo esse processo e que movimenta quantias enormes. Calcula-se que hoje no mundo sejam algo como 400 bilhões de dólares, mais de $1 bilhão de dólares por dia movimentado nesse tráfico. Pois bem, diante disso, né, quando nós começamos a ver a magnitude, a grandeza desse problema, nossa atitude primeira é a seguinte: nós somos ignorantes disso tudo. O que nós sabemos disso tudo? Quase nada. E eu acho que se começarmos esse curso de verão, tomando consciência da nossa ignorância a respeito da droga, estamos começando muito bem. O problema é complexo, é delicadíssimo, é muito difícil. Se a campanha da fraternidade for um momento em que nos obrigue a refletir sobre nossa própria ignorância, ela vai se encaminhar muito bem. Segundo, não somos apenas ignorantes, mas somos também vítimas. Vítima da droga não é apenas a pessoa dependente, mas é toda a sociedade que fica na mão desse grande sistema, que é o sistema das drogas, que corrompe nossos políticos, nossos poderes judiciários, a nossa polícia, a nossa sociedade, nossos meios de comunicação, que colocam tudo isso, vamos dizer assim, a seu serviço, nos impedindo de reagir. Então, somos vítimas das drogas quando sofremos um acidente de trânsito. Não é acidente, é crime de trânsito, porque alguém veio dirigindo embriagado, ou porque um motorista de caminhão tomou um rebite que o mantém acordado, mas praticamente sem a capacidade de fazer suas reações, né, a reação rápida, seus reflexos no trânsito, e provoca acidentes terríveis. Somos vítimas de roubos devido à droga, ou porque a pessoa está drogada, ou porque rouba para comprar droga. Somos vítimas do terror dos traficantes, né, nas morros, nas periferias. Então, nós todos somos, de uma maneira ou de outra, vítima das drogas. Mas não somos vítimas apenas, somos também corresponsáveis. Todos nós temos uma responsabilidade sobre isso, não é? Se as drogas existem, se elas são usadas, se elas são abusadas em nossa sociedade, por alguma razão há de ser. E por que é? E aqui nós vamos nos perguntar, se a droga é tão ruim, se ela faz tanto mal, por que seu consumo aumenta? E os dados mostram, o consumo de droga nas nossas sociedades está aumentando. Aí então está o problema. Se sabemos que as drogas causam dependência, nos tornam a todos vítimas, e se todos somos corresponsáveis pela sua existência, por que o consumo aumenta? Por que apesar de todas essas campanhas antidrogas, o consumo delas continua aumentando? Não é? É muito difícil explicar. E aqui eu volto, somos ainda ignorantes sobre isso. As causas são muitas, são causas psicológicas, são causas orgânicas, são causas sociais, são causas culturais, são muitas. Não vamos generalizar, porque qualquer generalização aí de dizer eu tenho certeza que é isso, certamente está errada. Mas, se essas certezas aparentes enganam, nós podemos saber alguma coisa, nós podemos dizer, nos estudos hoje, é que as drogas, o uso das drogas está associado à fragilidade ou desequilíbrio psicológico na pessoa. As pessoas que vivem num ambiente de carinho, de cooperação, com poucas tensões, provavelmente passarão a sua vida sem nunca se tornarem dependentes de drogas. Ao contrário, pessoas que vivem num momento de tensão, seja no trabalho, seja nas relações familiares, seja na sua vida urbana, seja na sua vida de vizinhança, porque vivem numa eterna competição, numa eterna luta, vivem estressadas. Ao contrário, essas pessoas têm uma possibilidade enorme de se tornarem dependentes de drogas. Então, vivemos numa sociedade que cria desejos, mas não é capaz de satisfazer esses desejos. Uma sociedade em que nos
obriga a competirmos uns com os outros para ver quem é o melhor, quem é o mais forte, quem é o mais poderoso, não é? E tanto o que vence a competição quanto quem perde a competição estão estressados, estão frustrados e com muita tendência vão buscar um escape, vão buscar uma fuga nas drogas. Por isso, nesse mundo em que vivemos, a tendência, a dependência é grande. E a dependência de drogas é, portanto, uma doença, mas não é apenas a doença do dependente, uma doença do nosso mundo. Quando aparece alguém drogado, quando aparece alguém alcoolizado, quando aparece alguém que não pode se libertar de um vício, podemos ter certeza, a nossa sociedade, o nosso mundo também está doente. Não é só a pessoa que está doente, a sociedade está doente. E nossa sociedade, que é dominada pelo mercado, que é dominada por esse jogo de competição entre ricos e pobres, quem vende, quem compra, quem tem dinheiro para comprar, quem tem dinheiro para satisfazer os seus desejos, essa sociedade é um solo fértil para o uso da droga, porque ela nos estressa e tendemos a buscar uma fuga viajando, saindo desse mundo através do uso da droga. Ora, não é isso, não é para isso que Deus nos criou. Ele não nos criou para vivermos estressados. Ele nos criou para vivermos bem. Ele nos criou para vivermos em fraternidade. Vivermos num paraíso. Frei Carlos Mestres, num livrinho antigo, mas muito bom, falava: paraíso terrestre, saudade ou esperança? Paraíso não é aquilo que foi no passado. Um paraíso está perdido, mas no futuro, ou seja, está num lugar em que vamos encontrá-lo. O paraíso é o sonho de Deus para nós, homens, mulheres, toda a criação, né? Todas as criaturas, todo mundo reconciliado, reharmonizado. Mas quando Deus nos criou para o paraíso, Ele nos criou, e aqui eu gosto muito dessa citação do Deuteronômio, né, o capítulo 30, quando ele diz: eis que ponho diante de ti a vida e a felicidade, a morte e a infelicidade, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que tu vivas, tu e tua posteridade, amando o Senhor teu Deus, escutando a sua voz e ligando-te a Ele. É quase como se Deus nos pedisse para escolher a vida, mas Ele nos põe a possibilidade. Então, nós temos a possibilidade do uso de drogas, de fugir da vida, buscar a fuga da sociedade. E temos a possibilidade de viver bem sem precisar de usar as drogas. Nós somos livres para escolher uma ou outra. E é esse sonho que alimenta a nossa caminhada, a busca desse paraíso perdido no futuro e que nós vamos querer construir. E vamos construir essa sociedade, esse mundo que não precisa de drogas. Mas agora, nessa caminhada, quantas e quantas pessoas tombam, caem vítimas das drogas? E aí nos colocamos o que fazer. O que nós podemos fazer? Toda a campanha da fraternidade busca gestos concretos. E nós, nessa também, nós vamos ter gestos concretos. O que fazer? Primeira atuação é prevenir. Criar condições para que as drogas não sejam usadas. Portanto, dar boas informações, não é apenas uma propaganda que pinta uma droga com alguma coisa horrível. Por quê? A pessoa experimenta para ver o que é e diz: bom, mas não é tão ruim assim quanto se colocou. Então não dá informação correta. Mais importante, evitar essas propagandas enganosas, por exemplo, do cigarro. Quando se faz a propaganda do cigarro, associando-a ao risco, a esportes de risco, o que a propaganda está nos dizendo? Você sabe que o cigarro causa câncer, mas corre o risco. Faz uma roleta russa com cigarro, vamos ver se você tem coragem de fumar, mesmo sabendo que ele produz câncer, ele pode te matar. Então, aqui, prevenção significa eliminar esse tipo de propaganda, dar informação e, principalmente, o mais importante, criar um ambiente agradável de se viver, onde ninguém precise buscar droga para ser feliz. Segunda ação, intervir.
Ou seja, existem pessoas que usam drogas, mas que não são dependentes de drogas. Então, uma coisa é usar droga, outra coisa é ser dependente. Nisso daí, o apoio da família, das igrejas, dos grupos, dos professores, de escolas, das professoras, de todas as pessoas que cercam, então, não só o jovem, mas outros, no sentido de que, se você usa droga, o que você vai fazer? Mas não se torne dependente da droga. Nós vamos dar apoio. E não porque usou uma única vez, não, agora expulsa a criança de casa, expulsa o filho de casa, não quer nem saber, já dizer maconheiro. Não, a intervenção é nesse sentido, vamos dar apoio, vamos ajudar, vamos impedir que a pessoa, porque usou uma outra vez, se torne dependente. Então aí vem a intervenção. Um terceiro passo, aí sim, mais difícil, é a recuperação. Infelizmente, por mais que se faça, algumas pessoas se tornam dependentes. E aí é preciso fazer a recuperação. São terapias. Por quê? Pessoa dependente é aquela que não se livra da droga pelo próprio meio. Ela perdeu a vontade, ela perdeu o controle sobre si mesma. Então agora ela vai precisar de uma ajuda. E aí ajuda especializada. Não vamos imaginar que qualquer pessoa cura outra do alcoolismo, do uso das drogas, é muito difícil, é muito difícil. Aí eu preciso de uma terapia especializada. E um quarto ponto é a reinserção no meio social. Uma vez curada, é preciso que essa pessoa possa viver, ser reacolhida dentro do seu mundo, possa trabalhar, viver, recuperar sua vida, perdendo aquele estigma horrível que é o de ter sido usuário de drogas. A luta contra os preconceitos aqui é muito importante. Há todo um papel importante das igrejas, das famílias, todas as pessoas de boa vontade, no sentido de dar apoio a quem quer voltar a viver em sociedade. Mas existe um quinto passo muito importante, que é o de alargar os nossos horizontes de ação. Prevenir, intervir, recuperar e reinserir no meio social são as atividades clássicas que nós temos até hoje. Mas agora a campanha quer trazer um outro passo, que é alargar o horizonte para a política. Que política antidrogas nós queremos para o nosso país? Não se trata de sair por aí denunciando afoitamente, bocas de fumo, o que pode ser uma atuação muito arriscada e praticamente ineficaz, sem maiores resultados. Mas sim pensar para o Brasil uma política antidrogas que não seja apenas repressiva, que é a política que nos foi exportada pelos Estados Unidos da América. Eles tratam a droga como questão de polícia. E nós aqui do Brasil também tratamos droga como questão de polícia. Ora, a questão é muito mais ampla. Uma política antidrogas não é apenas uma questão de polícia, mas é uma questão de bancos, controle sobre esses contas clandestinas, sobre contas que vão parar nos paraísos fiscais, dinheiro que é lavado, lavagem de dinheiro. Trabalhar contra a droga é cuidar das exportações de éter e outras substâncias que ajudam a transformar a coca em cocaína. Política antidrogas não é apenas repressão policial, é também dar recursos públicos para prevenção, para intervenção, para recuperação, ajudar realmente nisso e, principalmente, pensar uma política antidrogas respeitadora dos direitos humanos. Acho que aqui está o nosso grande desafio, o nosso alargamento de horizontes pastorais e políticos dessa campanha da fraternidade. Como ter uma política antidrogas que respeite os direitos humanos e que nos ajude a viver numa sociedade tão boa, num mundo tão bom, que ninguém precisa, ninguém sinta vontade de fugir dela por meio das drogas.
Uma sociedade onde a gente possa viver prazerosamente, sem estresse, sem frustração. Uma sociedade onde a gente possa trabalhar e sair do trabalho satisfeito. Uma sociedade onde a gente possa conviver sem medo de ser rejeitado. Então, uma sociedade onde a gente saiba lidar com as drogas, como outras sociedades ancestrais nos ensinaram e como muitos outros conseguem, não é? Por exemplo, assim como nós aprendemos normalmente a lidar com a cerveja, com o vinho, com a batidinha, não é? No momento das festas, nossos momentos festivos. Aqui, eu acho que a gente chega no grande desafio dessa campanha para o mundo de hoje e a boa notícia que nós temos que dar. Podemos viver numa sociedade boa, gostosa, prazerosa, que não precise desses amortecedores que são a droga, né? Uma sociedade de quê? Uma sociedade em que a gente possa viver em paz, com a dignidade de cada pessoa sendo respeitada e a paz de todos. Vamos ter uma sociedade com muita vida e sem drogas. Vassoura de Deus, amém. Pai, Filho e Espírito Santo.